Olá a todos, bem-vindos de volta. Estamos novamente com Gilbert Doctorow, historiador, analista de assuntos internacionais e autor de The War Diaries, The Russia-Ukraine War. Então seja bem-vindo de volta. É sempre um prazer tê-lo aqui. É um prazer. Assim, à medida que a guerra na Ucrânia parece estar entrando em sua, se não fase final, pelo menos nas fases finais, pelo menos algumas coisas parecem caminhar nessa direção, vale a pena explorar como seria a relação entre os europeus e a Rússia após a guerra. E acho que um bom estudo de caso seria observar alguns dos comentários vindos da Finlândia. A reunião entre Trump e os europeus na Casa Branca foi interessante por vários motivos, mas as interações com o presidente Stubb, da Finlândia, foram interessantes, acredito, porque ele fez vários comentários. Ele se referiu à própria experiência histórica da Finlândia com a paz com a Rússia, mas também à possibilidade de renovar as relações com a Rússia após o fim desta guerra. Eu queria saber como você interpreta esse comentário. Acho que os comentários de Stubb receberam muito mais atenção nos altos escalões da Rússia do que no Ocidente. No Ocidente, bem, eu, por exemplo, fiquei confuso sobre o que ele quis dizer. Isso seria uma recomendação para a Ucrânia observar como a Finlândia se saiu após uma guerra difícil com a Rússia. Ou seja, a participação da Finlândia ao lado de Hitler contra a Rússia terminou com um acordo de paz em 1944 entre a União Soviética e a Finlândia, no qual a Finlândia cedeu muito território à Rússia. Então isso poderia soar como uma recomendação a Kiev sobre o que fazer. Por outro lado, depois de pensar um pouco e refletir sobre o que Sergei Lavrov disse no dia seguinte aos comentários de Stubb, chego a uma conclusão diferente, que tem relação com sua pergunta sobre como a Europa lidará com a Rússia quando a guerra estiver chegando ao fim. É importante observar as observações, os comentários sobre Stubb, feitas por Lavrov em uma entrevista na televisão estatal russa no dia seguinte. E isso eu acho lembrou a todos, sobre o que era aquele acordo de 1944, o que ele continha, por que foi firmado. Não era apenas que a Finlândia estava mudando de alianças de forma abstrata ou formal. O fato é que a Finlândia foi participante ativa das atrocidades que os alemães supervisionaram e incentivaram durante o cerco de Leningrado. Eles cometeram vários atos de barbarismo que os russos têm revelado lentamente a partir de seus arquivos. Os russos têm muitas informações sobre vários países da Europa, incluindo o nível de participação dos belgas ou dos franceses nas forças militares da Alemanha em território russo, o que, segundo seus dados, supera qualquer coisa que se assemelhe às forças dos movimentos de resistência oposicionistas nesses países. Movimentos que todos celebraram, inclusive os russos, até agora. Então, eles estão tirando dos arquivos coisas que não são muito bonitas, mas que teriam atrapalhado a restauração de relações normais com os diversos países que participaram com a Alemanha no ataque à Rússia. No caso da Finlândia, ele estava mencionando que sim, eles cometeram essas atrocidades. Algumas imagens disso foram exibidas na televisão estatal russa. Em 1944, ao perceberem para onde a guerra estava indo, caminhando para uma conclusão contra a Alemanha, eles decidiram mudar de lado, o que fizeram a um custo considerável. Mas esse acordo, esse tratado de paz, tinha condições que o Sr. Stubb não mencionou. Mas o Sr. Lavrov sim. Especificamente, a Finlândia foi obrigada a manter a neutralidade em perpetuidade. Foi obrigada a não entrar em nenhum bloco militar dirigido contra a Rússia. E é isso. Eles entraram para a OTAN. Então, o Sr. Stubb não abordou esse aspecto do que seu país havia concordado. Mas deixe-me passar disso para uma consideração mais aprofundada sobre o que ele pode ter querido dizer. Isso ficou claro um dia depois, quando ele disse, sem nenhuma referência específica ao motivo, que a Finlândia buscava restabelecer relações com a Rússia.
Dá para ler nas entrelinhas. Relações normais com a Rússia depois que a guerra terminasse, porque afinal, somos vizinhos, vizinhos diretos. Bem, isso foi um grande sinal de mudança de posição. Os russos simplesmente aproveitaram e perguntaram: por que esperar? Vocês podem restabelecer relações conosco agora mesmo. Não fomos nós que as rompemos. Ele não respondeu a esse desafio. Mas isso indica algo que acredito que veremos muito nas próximas semanas, à medida que a guerra chega ao seu desfecho, que será uma derrota militar reconhecida universalmente, até mesmo na Ucrânia. Então, algum tipo de tratado será negociado. E provavelmente serão os países menores os primeiros a abandonar essa opinião consolidada de 27 nações sobre a Rússia, que a Huawei manteve durante a maior parte dos últimos 3 anos. São eles que mais sofrem com as economias enfraquecidas resultantes das sanções e seu impacto na inflação e no emprego na Europa Ocidental. Eu moro na Bélgica e posso dizer que, neste momento, o país está passando por uma dor econômica severa. Não estamos longe de uma das principais avenidas comerciais, Boulevards de Bruxelas, a Avenue Louise, e há muitos restaurantes e lojas vazias. Agora estou sentado em Knokke. Knokke é o resort mais elegante, mais prestigiado do Mar do Norte, na costa, no litoral da Bélgica. E há vagas no Dique, à beira-mar, e em alguns dos principais distritos comerciais. Isso é impensável. Esta é a parte mais próspera da Bélgica, e há vagas. Há restaurantes que fecharam. Alguns deles estão no prejuízo. Tenho um parente, meu genro, cujo emprego está relacionado ao marketing. E ele estava se reunindo com seus confrades, seus colegas de profissão em marketing, preparando filmes para publicidade e marketing. E todos eles estão sofrendo. O marketing é a primeira coisa a ser cortada no orçamento das empresas quando percebem que a economia está afundando. Então, aqui na pequena Bélgica, em um lugar como a Finlândia, e em muitos dos países menores que dependiam da Alemanha como locomotiva para mantê-los indo bem, agora que a Alemanha está oficialmente em recessão, continuando em recessão, todos eles estão sofrendo. E não podem se dar ao luxo de continuar com as sanções contra a Rússia, especialmente depois que a guerra acabar e não houver mais razão lógica para mantê-las. Mesmo na França, eu me pergunto por quanto tempo o Sr. Macron poderá continuar com seu discurso agressivo sobre a Rússia e a coalizão dos dispostos e assim por diante. Ele está prestes a enfrentar a queda de seu governo. Como a primeira-ministra Borne anunciou, é impossível para ela aceitar mudanças no orçamento, que ela preparou de forma muito rigorosa, porque o país está agora enfrentando uma grave queda em sua credibilidade e está pagando um preço elevado, até mesmo acima da Itália, Grécia e outras economias relativamente frágeis que tradicionalmente mencionamos como tendo altas taxas de títulos porque os mercados não lhes dão boas notas na gestão da economia. A França está agora pagando taxas de juros mais altas em seus títulos do que esses países. Isso não pode continuar, porque a França será penalizada. Pode acabar recorrendo ao FMI se isso continuar por muito mais tempo. Portanto, considerando essas fragilidades, a França é, entre os grandes países, o pior caso, embora o Reino Unido também não esteja indo muito bem. O chanceler da República Tcheca está enfrentando críticas severas porque o orçamento do país está entrando em um déficit sério e eles não conseguiram cortar custos, então enfrentam a tarefa muito desagradável de aumentar impostos. Portanto, esses são 2 dos 3 países que estão enfrentando problemas de crédito. Todos resultantes de uma economia fraca e do aumento das despesas militares, caso estejam se preparando para travar uma guerra contra a Rússia em 2029. Eu disse que os grandes países estão apenas começando a perceber isso. Os países menores já estão sentindo. Mas agora o Sr. Stubb, eu acho, é a primeira andorinha a passar por aqui, sinalizando a mudança de direção da política dentro da Huawei, a União Europeia, em relação às relações com a Rússia.
relations with Russia. É certamente interessante que depois que a guerra acabar, e todos, ou melhor, as posições mais rígidas, tiverem que ser flexibilizadas, isso também possa ser algo que frature os europeus. Muitas vezes se aponta que uma vez terminada a guerra, os americanos podem ir embora. Mas também é interessante notar que os europeus podem acabar adotando abordagens muito diferentes. Quem você acha que seriam os maiores linha dura dentro da Europa? E quem seria o primeiro a tentar restabelecer alguns laços? Bem, a reconciliação, como eu disse, será buscada pelos países pequenos, que foram gravemente prejudicados pela economia enfraquecida da Alemanha em particular, porque dependem muito do crescimento do PIB alemão para o crescimento da Europa como um todo. Os linha dura. Bem, 2 dias atrás, houve uma entrevista de 2 páginas com um professor, especialista em segurança europeia, da Universidade de Lille, na França, que foi destaque no jornal econômico mais importante da Bélgica, o Echo de la Bourse. E ali estava a lógica dos linha dura. Vale notar que a Bélgica francófona sempre observa o que os franceses estão fazendo e dizendo. Eles os tomam como o étalon, como o padrão elevado para o que deve nortear o debate público na própria Bélgica. E esse professor de Lille estava dizendo, na verdade ele era bastante inteligente e bastante aberto com suas observações sobre o Sr. Trump e a forma como os europeus lidaram com Trump. O que foi interessante, porque contradiz o que muitos dos meus colegas, inclusive eu, pensávamos sobre a compreensão europeia de Trump, que eles foram enganados, que não percebem que ele está se aproveitando deles. Não, não. Esse professor reconhecia que Trump pode muito bem estar tentando enganá-los e mantê-los sob controle, mas a resposta deles a isso está dentro de certos limites do que eles podem fazer. Uma opção é virar as costas para ele, ou podem se opor diretamente a ele, ou podem agradá-lo e jogar iscas para ele, como disse o professor, e demonstrar toda a polidez, todo sinal de respeito, o que eles fizeram. Mas eles próprios não acreditam que isso mudaria o rumo dele, que haveria um retorno às posições pró-europeias e anti-Rússia. A lógica é diferente. A lógica é, não faça nada que atrapalhe os planos dele. Deixe o Sr. Putin fazer isso por nós. Porque eles não acreditam que Putin seguirá as recomendações ou ordens de Trump em relação a um encontro com Zelensky e uma conclusão antecipada do que agora será um tratado de paz, e não apenas um cessar-fogo. Então, eles esperam que isso fracasse, e querem que Putin seja o alvo principal da insatisfação do Sr. Trump, em vez de ele apontar para eles como os responsáveis por terem estragado tudo, algo que teria acontecido se tivessem se colocado no caminho. Essa é uma abordagem mais sutil do que a Europa está fazendo do que qualquer outra que eu tenha visto, e tiro o chapéu para ele. Ao mesmo tempo, a lógica geral dele, na minha opinião, explica muito bem o que se passa na cabeça do Sr. Macron, das pessoas ao redor dele, ou do Sr. Starmer. Ou seja, que de forma alguma, essa guerra deve terminar em um tratado que comprometa a soberania da Ucrânia, sua capacidade de firmar alianças com quem quiser, sua capacidade de manter um exército do tipo que desejar para sua segurança, e assim por diante. Com a ideia de que a Ucrânia será sempre uma força de reserva, um exército de 800 mil homens, pronto para ajudar a Europa a qualquer momento. Ou seja, muito próximo do que o Sr. Zelensky vem dizendo, que ele é um defensor da Europa. Se, por exemplo, diz esse professor, os russos decidirem avançar sobre a Estônia, bem, poderíamos abrir uma segunda frente com a ajuda da Ucrânia. Essa é a lógica que eu tenho. E é exatamente o que o Sr. Putin tinha em mente quando iniciou a operação militar especial. Tornar esse tipo de relação impossível ao impor a neutralidade, limitações ao tamanho do exército ucraniano e a desnazificação, ou seja, mudança de regime. Tá aí. Como eu disse,
Considero esse professor de Lille um excelente expoente e explicador do que provavelmente passa pela cabeça de muitos de seus colegas entre os conselheiros acadêmicos do Sr. Macron e possivelmente de seus equivalentes na Alemanha e na Inglaterra. Sim, Stoltenberg, quando era secretário-geral da OTAN, disse algo semelhante, que se os ucranianos saírem vitoriosos, o benefício seria ter como Estado parceiro um exército com centenas de milhares de homens que estariam endurecidos pelo combate na fronteira russa, funcionando então como um escudo, mais ou menos. Então, acho que é isso que os europeus querem ao final desta guerra. Eles não podem aceitar uma Ucrânia neutra, que não possa ser usada como instrumento, possivelmente, para dissuadir. Mas é por isso que também achei interessantes os comentários de Alexander Stubb, porque o argumento dele era mais ou menos que a Rússia não pode ser apaziguada, ela deve ser contida. E essa foi meio que a lição que eles tiveram. Lições históricas que tiveram com a Rússia. Mas parece que seria o contrário, porque, do meu ponto de vista, a principal lição que deveria ser aprendida é que a competição por segurança deve ser evitada nas fronteiras de outras grandes potências. Grande parte da experiência da Finlândia com a União Soviética remonta a 1939, quando os soviéticos temiam que a Finlândia estivesse muito próxima de Leningrado, que hoje é São Petersburgo, e que os alemães pudessem usar isso no futuro como um flanco norte contra eles. Então, eles lutaram na Guerra de Inverno, mas depois disso, os finlandeses realmente participaram da invasão da União Soviética ao lado de Hitler, em parte para recuperar seu território, é claro. Mas, quando foram derrotados, aceitaram uma paz que envolvia concessões territoriais, mas também neutralidade permanente. E a ideia principal, então, seria não ser um instrumento de competição de segurança entre as grandes potências. Portanto, tire-se dessa equação. E ao fazer isso, os soviéticos não teriam nada a temer da Finlândia, e não precisariam se voltar contra os finlandeses. Em grande medida, a história da Finlândia é um grande exemplo de sucesso da neutralidade. Uma fronteira enorme, mas sem mais problemas graças à neutralidade permanente. Quero dizer, foi pragmático. Mostra que a neutralidade funciona. Eles garantiram sua independência, soberania e paz. Muitas vezes, as pessoas olhavam para a Finlândia e pensavam, por que isso não seria um bom modelo para a Ucrânia? Mas em vez de transformar a Ucrânia na Finlândia, estamos fazendo o oposto. A Finlândia está se tornando uma linha de frente como a Ucrânia. E esse é o ponto central. Quando a Finlândia entrou para a OTAN em 2023, ela mudou esse equilíbrio de poder. Então, eu acho que, quando o presidente Stubb diz que querem reviver as relações após esta guerra, até que ponto é possível voltar ao que era antes? Porque agora a Finlândia é a maior linha de frente da OTAN contra os russos. E os russos estão reconstruindo o distrito militar de Leningrado como resposta a essa realidade. O que significa que a fronteira com a Finlândia, agora que ela encerrou sua neutralidade, vai se tornar mais militarizada. Temos países como os Estados Bálticos e a Polônia falando sobre como a Finlândia, na OTAN, permite que o Mar Báltico se torne um lago da OTAN. Estamos vendo mais preparação para uma luta ou confronto no Ártico. Parece mesmo que a Finlândia está se tornando um estado de linha de frente. Então, quão possível é realmente voltar atrás e tentar restaurar as relações como eram antes? Bem, a Rússia já teve relações com países da OTAN. Ela tem relações muito boas ou razoavelmente boas com a Turquia, que possui a maior força militar dentro da OTAN. Portanto, não acho que estar na OTAN, por si só, exclua a possibilidade de ter uma normalização e até mesmo relações comerciais muito boas com a Rússia. É por isso que uso a Turquia como principal exemplo. Quanto ao que aconteceu com a Finlândia, acredito que eles provavelmente são os maiores perdedores economicamente nesse conflito com a Rússia. Falamos sobre a Alemanha, que também saiu perdendo por causa dos recursos energéticos baratos que recebia através dos gasodutos e também dos oleodutos.
petroleum pipelines. However, Finland is a case of many times. O caso da Finlândia é muitas vezes um exemplo de dependência e lucratividade decorrentes de suas relações comerciais com a Rússia. Isso remonta ao período soviético, quando eles vendiam, para ser honesto, produtos de consumo de qualidade bastante duvidosa para os russos em troca de recursos energéticos de altíssima qualidade. E não só isso. Veja, a Finlândia tem uma grande indústria de processamento de madeira, uma indústria de papel. E essas indústrias eram fortemente dependentes de toras de madeira bruta baratas vindas da Rússia. Houve uma grande discussão, é claro, na Rússia sobre os benefícios práticos ou prejuízos desse tipo de troca. E não há dúvida de que houve prejuízos. Os finlandeses pegavam os troncos e depois os transformavam em papel para datilografia ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, celulose, rayon e afins. E os russos ficavam com trocados. Em troca, recebiam sapatos de couro, que ninguém conseguia usar sem ficar com bolhas. Então, na prática, era isso que acontecia. Quando você olhava para os bens de consumo da Finlândia à venda na Rússia, na União Soviética, eles eram bem ruins, no nível do que a Bulgária exportava. A economia finlandesa, em todos os aspectos, lucrava com a Rússia, ou seja, dentro da Finlândia. E as operações deles na Rússia eram lucrativas. E os russos queriam que fosse assim. Eles não foram ingênuos quanto a isso. Eles estavam comprando isso, assim como fizeram com seus próprios países do Pacto de Varsóvia e seu controle sobre a Europa Oriental. Todas essas relações comerciais eram desvantajosas para a Rússia. E, novamente, não porque fossem ingênuos, mas porque estavam comprando passividade, comprando paz com esses países. E isso funcionou até certo ponto. Mas, até certo ponto, esses países não estavam dispostos a sacrificar suas identidades em troca de recursos russos baratos. Então a Finlândia sofreu enormemente. E como eu disse, tomando o exemplo da Turquia, não vejo razão para que ser membro da OTAN signifique necessariamente que eles tenham que estar em pé de guerra com os russos. Bem, você mencionou o comentário do Lavrov. Por que esperar até depois da guerra? Podemos ter relações diplomáticas agora. Foram os europeus que romperam a diplomacia, não os russos. Esse é um bom ponto, porque, novamente, como o presidente Stubb sugeriu, podemos ter um diálogo renovado com Moscou, mas somente depois que uma paz justa e duradoura for estabelecida na Ucrânia. Acho que minha primeira pergunta seria, por quê? Por que a diplomacia só começaria depois de um conflito? Quero dizer, até que ponto isso seria possível se reconhecermos que esta guerra é, como muitos sugeriram de Leon Panetta Boris Johnson, uma guerra por procuração? O diálogo não seria necessário para alcançar essa paz duradoura? Porque, novamente, do ponto de vista russo, o principal problema é que cancelamos esses acordos de segurança pan-europeia, segurança indivisível. Então, mais uma vez, construir essa Europa sem a Rússia significou redividir o continente, reviver a lógica de soma zero da Guerra Fria e até mesmo recusar-se a levar em consideração as preocupações russas, já que isso era uma questão hegemônica. Mas se a tese russa estiver correta, de que a consequência disso é que os estados profundamente divididos, seja Geórgia, Moldávia, Ucrânia, seriam então puxados em ambas as direções para disputar o controle sobre eles, para ver de que lado das novas linhas divisórias da Europa eles ficariam. Tudo isso parece exigir alguns acordos entre os europeus e os russos também. Até que ponto é possível realmente alcançar uma paz duradoura sem que haja diplomacia antes da paz? Quero dizer, eu entendi a lógica inicial. Vamos isolar a Rússia. Isso vai pressioná-los. Mas quem hoje em dia realmente acha que a Rússia está isolada, com os americanos agora conversando com a Rússia? Só os europeus. O resto do mundo está fazendo negócios. Estão conversando com eles. Os americanos estão tentando melhorar as relações bilaterais. Onde entra essa lógica?
Então, porque eu sempre digo, consigo entender bem a posição russa, entendo muito bem a ucraniana, consigo entender os americanos, mas os europeus não faz muito sentido porque eles ainda boicotariam a diplomacia. Well, I think Mr. Lavrov was debating. Bem, acho que o Sr. Lavrov estava apenas fazendo pontos de debate, em vez de dizer algo construtivo ou sobre o que acontece a seguir. Não acredito que reparar as relações com qualquer um dos países europeus esteja realmente no topo da agenda de Moscou. Penso que sua principal preocupação é reparar as relações com os Estados Unidos. E a coisa mais importante a ser resolvida com os Estados Unidos, e com urgência, é um acordo para não permitir que os Estados Unidos tragam seus mísseis de alcance intermediário para a Alemanha em 2026, o que acontecerá em cerca de 5 meses. Isso é de importância vital. E para isso, é necessário um acordo com o Sr. Trump. Depois disso, eles podem se voltar e olhar para os Estados europeus. After that, they can turn around and look at the European states. But on this whole question of who's who, and Mas sobre toda essa questão de quem é quem e das relações da Rússia com a Europa e com os Estados Unidos, vou apenas voltar no tempo. Toda a psicologia da Rússia, ou da União Soviética, era de que existiam duas superpotências, os Estados Unidos e a Rússia, e a Europa realmente não contava. Apesar de o povo russo nas ruas talvez se considerar europeu, isso não se refletia no pensamento do Kremlin. Eles se mediam em relação aos Estados Unidos. Todas as suas descrições sobre si mesmos eram em unidades dos Estados Unidos. Então, assim como na Austrália, acho que toda a distância entre cidades é medida em comparação com a distância entre Melbourne e Sydney. É a base para fazer julgamentos sobre qualquer coisa. E nossos jornais estão cheios de jornalistas que não têm memória, que remonte a mais do que algumas semanas, e não entendem que isso é um elemento persistente da mentalidade russa, particularmente da mentalidade oficial russa, de que os Estados Unidos são o parâmetro pelo qual você se mede, não esses pequenos países da Europa, mesmo que sejam relativamente grandes, mesmo que sejam a Alemanha. Eles são considerações secundárias. Então, primeiro, é reparar as relações com os Estados Unidos, tirar da mesa essa terrível questão de segurança dos mísseis de alcance intermediário na Europa, e depois lidar com esses países europeus. E eu acho que eles vão seguir o que acabei de observar. Eles vão trabalhar primeiro com os países menores, que são mais receptivos à razão. E uma vez que tenham facilitado a desintegração, a ruptura do bloco e incentivado a busca por interesses nacionais, especialmente entre os países menores, então poderão lidar com os países maiores. O verdadeiro desafio aqui, claro, será a Alemanha, porque o Sr. Scholz continua investindo capital político no confronto com a Rússia. E as palavras dele são mais importantes do que as de Macron, porque ele tem a credibilidade e a capacidade de construir ativos militares que o Sr. Macron não possui. Acho que minha última pergunta era sobre a estratégia europeia. Como você sugeriu, o objetivo seria que os europeus simplesmente concordassem e dissessem: "Claro, Trump, você é ótimo. Vamos seguir suas excelentes iniciativas de paz. Nunca estivemos tão otimistas quanto agora. Tudo o que você precisa fazer é pressionar os russos para garantir que é para esse caminho que a negociação dele, ou ameaças, já que é assim que ele negocia, vai." Consigo ver muitas evidências disso. Quando começaram inicialmente a sugerir um cessar-fogo de 30 dias, lembro que todos os líderes europeus publicaram um tweet quase idêntico. Todos usaram a mesma frase: "Ah, o cessar-fogo, agora a bola está com a Rússia." Em outras palavras, Putin, Trump, vão lá. Agora você tem que pressioná-los, sabendo que a Rússia nunca aceitaria um cessar-fogo, porque isso não faz sentido sem um acordo político. E esperando, portanto, que a diplomacia com os russos acabasse renovando o compromisso de Trump com a guerra e o puxando para o Biden 2.0,
ou para o campo europeu de uma guerra longa com a Rússia. Mas agora que o cessar-fogo está fora de questão, isso se torna um pouco mais difícil, não é? Porque tudo parece estar baseado na noção de que a Rússia realmente não quer a paz, só está prolongando o tempo para, você sabe, engolir mais território. Mas se as condições da Rússia fossem realmente atendidas, ou seja, as concessões territoriais e a neutralidade, o que os europeus vão fazer se americanos e russos chegarem a um acordo de paz? E então os europeus tiverem que lutar contra isso com unhas e dentes? Quero dizer, como eles poderiam realmente impedir que isso aconteça? Bem, eles não podem. Acho que eles simplesmente se dividiram nas linhas que mencionei. O Sr. Stubb estava sendo muito cuidadoso, muito cauteloso. Ele está dando passos de bebê. E se o que ele disse não foi totalmente consistente, isso precisa ser considerado. Ele não pode se distanciar demais de seus colegas. Mas veremos mais disso à medida que a guerra se arrasta e os russos se aproximam de tomar toda a região de Donetsk, por exemplo. O que eles estão fazendo muito bem agora. Acho que as opiniões vão mudar dentro da Europa. Haverá algumas surpresas sobre quais países vão ser os primeiros a estender um ramo de oliveira. Mas terá que haver uma divisão na Europa. Pelo que entendo, a lógica sugere isso. E não é porque os russos estão forçando isso. É porque esses países estão se irritando com a direção dada pela Alemanha, França e Reino Unido. E, finalmente, eles vão se revoltar contra isso, porque é muito contrário aos seus interesses, aos interesses de seus povos e à sua prosperidade. Mas isso também me faz pensar sobre as expectativas em relação à Ucrânia, o que vem depois desta guerra. Porque o que os europeus parecem querer é ter centenas de milhares de ucranianos preparados para morrer pela Europa, essencialmente, para servir como sua linha de frente ativa, caso precisem enfrentar um conflito com a Rússia. Mas os ucranianos, obviamente, esperam que sejam os europeus que venham em auxílio da Ucrânia, e não o contrário. Claro, se houvesse um bloco militar, essas coisas não seriam mutuamente exclusivas, mas então o Ocidente, obviamente, seria arrastado por uma guerra, o que os europeus não fariam sem os Estados Unidos. Então, acho que o meu ponto é que tem surgido mais vozes vindas da Ucrânia sobre o que acontece depois desta guerra. Porque os europeus parecem sinalizar muito que precisamos manter a guerra por mais um tempo para proteger a Europa da agressão russa. Então, pessoas como Yulia Tymoshenko têm argumentado que os ucranianos são basicamente apenas carne de canhão para os europeus. Eles só querem jogar ucranianos contra a Rússia para ganhar tempo para a Europa. Em outras palavras, eles estão começando a entender que a Europa não está lá para proteger a Ucrânia, mas para usar os ucranianos para proteger a Europa, essencialmente. Então, como isso funcionaria depois de uma paz? Porque, com base nessa suposição, parece que a Ucrânia será esperada para continuar fazendo isso para sempre, que haverá um consenso político para jogar ucranianos contra a Rússia para ajudar os europeus. Não parece que isso seria. Bem, acho que consigo ver algumas falhas nesse plano. Bem, no mundo musical, voltando 20 anos, havia uma tendência particularmente forte nos Estados Unidos chamada minimalismo. Não quero propor aqui uma sinfonia de uma nota só, mas já disse há várias semanas que realmente está nas mãos dos russos fazer uma proposta que poderia resolver todas essas questões. Isso tiraria os europeus da jogada. Daria uma saída para os europeus, porque se os ucranianos concordassem com o acordo, o que eles poderiam dizer? E, para fazer os ucranianos concordarem com o acordo, a Rússia só precisa dizer liberem os 350 ou 250 bilhões de dólares em nossos ativos que estão congelados. Tornem esse dinheiro disponível para a reconstrução de toda a Ucrânia, incluindo a parte que ocupamos. E isso acabaria com a guerra. E isso acabaria com o Sr. Stravinsky e sua gangue. Fico feliz em dizer que não sou o único que tem tocado essa nota.
Ela foi retomada por um jornal bastante respeitável e amplamente lido na Alemanha, o Berliner Zeitung, e eles repetiram essa proposta, felizmente me dando o devido crédito. Mas a questão é que é possível encontrar soluções se realmente quisermos, e se formos um pouco criativos aqui. Então, não acho que estamos totalmente bloqueados. Mas é claro, mesmo que a situação pareça bastante difícil, e mesmo que o Sr. Melnick, o Sr. Macron, o Sr. Starmer sejam extremamente teimosos e sejam apoiados por acadêmicos como aquele que apareceu outro dia, existem soluções. E haverá um momento em que os russos realmente estarão se aproximando de Kramatorsk e Slaviansk. Eles mais ou menos cercaram Pokrovsk. Já fizeram algumas investidas em Pokrovsk. Então realmente acho que a guerra em terra no Donbass está sendo medida em semanas, talvez meses, mas não mais em anos. E uma vez que os russos tenham tomado todo o Donbass, a desculpa que o Sr. Zelensky dá de que não pode ceder território que ainda não foi conquistado será eliminada. Ele pode entregar tudo, ou pode pegar o primeiro avião e deixar que seu sucessor entregue tudo. Então, haverá um fim para esta guerra. Ela não vai durar para sempre. Estou aguardando o volume 2 do público. Bem, essa é a parte frustrante. Todo mundo reconhece, mais ou menos, que os russos não vão desistir do Donbass. Então eles podem apaziguar agora, ou esperar mais alguns meses, até que o Donbass tenha sido perdido, e só então fazer a paz. Mas é claro, nesse ponto, a Ucrânia estará em uma posição muito mais difícil, porque até lá, muito mais de Zaporizhia já terá sido perdido. E, obviamente, muito mais da Ucrânia terá sido destruída. Muitos mais homens terão morrido. A capacidade de reconstruir tudo terá diminuído. Portanto, se alguém fosse completamente racional, e se houvesse líderes com algum peso político, eles seriam capazes de fazer o acordo inevitável hoje, em vez de ter que aceitar um acordo pior amanhã só, porque é politicamente mais fácil. Mas, novamente, tudo isso tem me frustrado na última década. Então acho que eles ainda não vão optar pelas melhores soluções. Há questões simbólicas acontecendo. Kramatorsk e Slaviansk são simbólicas porque foram o berço do que eles chamam de renascença russa, voltando a 2014. A última resistência deles foi contra o ataque de forças militares ucranianas em número muito superior, enviadas justamente para esmagar essa resistência ao novo regime em Kiev. Você também mencionou Zaporizhia, mas eu acrescentaria Dnepropetrovsk, porque os russos capturaram suas primeiras cidades nesse oblast. E à medida que se aproximam de Dnepropetrovsk, ou como os ucranianos chamam, Dnipro, vamos lembrar o que isso significa. É a terra natal de Kolomoisky, o oligarca que era dono do maior banco da Ucrânia, dono das companhias aéreas ucranianas, que praticamente controlava o governo e financiava os batalhões Azov e outros nacionalistas violentos. E, portanto, também tem um grande valor simbólico o fato de os russos estarem avançando sobre Dnipro. Os ucranianos estão sendo duramente atingidos, o que não quer dizer que não haja uma guerra real. Assim. E quando você assiste à televisão russa e ouve os repórteres, eles são correspondentes de guerra viajando próximos à linha de frente e precisam abandonar seus veículos e seguir a pé, porque os veículos se tornaram armadilhas para drones de ataque. Então, não é como se todos os ucranianos estivessem fugindo da linha de frente. Os russos não estão avançando em grandes contingentes. Eles se aproximam em pequenos grupos, a pé ou em motonetas ou motocicletas, justamente por causa da ameaça dos drones. Esse tipo de guerra ainda é pouco noticiado e mudou drasticamente o caráter deste conflito. Dito isso, eles estão avançando em pequenos grupos. Eles penetram nos assentamentos ucranianos, pegando-os de surpresa, enquanto os defensores ucranianos fogem para a próxima cidade, onde podem resistir. É uma guerra difícil, e qualquer ideia de que os russos estão fazendo isso de acordo com um cronograma fixo, claro, isso não está acontecendo.
Eles avançam para onde estão os pontos fracos, onde os ucranianos não conseguem cobrir toda a linha, e concentram seus esforços nesses pontos fracos para sofrer o mínimo de baixas possível, porque os atacantes sempre enfrentam a ameaça de perdas maiores do que os defensores. É um cenário de avanço lento, mas o rumo que está tomando é muito claro. Slow-moving scene, but where it's headed is very clear. Well, thank you again for your input. I thought Bem, this, obrigado novamente pela sua contribuição. Achei isso bastante interessante de analisar. well, it's worth starting Vale a thinking pena about começar a the pensar em Europe como a Europa será depois desta guerra. and I think, E acredito que essa questão também é uma das razões pelas quais os europeus são tão teimosos em relação à esperança de não encerrar a guerra, dadas as muitas incertezas sobre o que realmente virá depois. one of the uncertainties Mas como sempre, muito obrigado. follow. But yeah, as always, thank you so much. Appreciate Eu agradeço. Obrigado, Mimar. Vladimir.